Bom, vamos fazer um exercício sobre ondas estacionárias. É um exercício resolvido do Hardy, mas tem muitos pontos importantes, bastante teoria discutida nesse exercício. É bem interessante para a partir desse exercício vocês conseguirem fazer alguns outros, né, que estão no próprio Hardy, né? Então, sim, tem a seguinte situação. A gente tem, então, uma corda presa nas duas extremidades. Ela está, então, em ressonância, né? Então ela está com uma frequência, dentro de uma das frequências naturais de oscilação, né? Que são os harmônicos, né? Então aqui tem 1, 2, 3 nós, tem 1, 2, 3, 4 ventres, né? O antinós. A informação dada é que essa corda ela tem uma massa de 2,5 gramas, tem um comprimento de 80 centímetros, e a tração, então, nessa corda vai ser de 325 newtons. Tá? Então vejam, com essas informações a gente consegue calcular a velocidade, né? Então você tem a velocidade de propagação vai ser a raiz da tensão pela massa específica, a gente consegue calcular a velocidade. Mas vamos ver o que ele vai pedir exatamente no exercício, né? Então, primeira coisa, qual o comprimento de onda, lambda, das ondas transversais responsáveis pela onda estacionária mostrada na figura? Está exatamente nessa figura aqui. Tá? Então, qual que é o comprimento de onda dessas ondas transversais? E qual que é exatamente esse harmônico, né? Qual que é esse harmônico que é representado pelo número n? Então, essa é a primeira pergunta. Bom, vamos para a primeira pergunta e já vamos respondê-la, né? Tá aqui, eu coloquei aqui nas notas de aula, coloquei exatamente essa mesma figura. Fiz então o comprimento 80 centímetros, a massa e tal. E pergunta qual que é esse comprimento de onda, né? Então veja que nessa figura aqui eu tenho dois comprimentos de onda, né? Tenho no total dois comprimentos de onda. Dois comprimentos de onda. Tá? Que eu coloco aqui. Então, um comprimento de onda completo, né? Se dois comprimentos são 80 centímetros, um comprimento de onda aqui é exatamente 40 centímetros. Né? Então, tira essa informação da figura, né? A segunda pergunta, estou colocando A, item B, qual que é o número de harmônicos, né? Qual que seria o número de harmônicos? Tem várias maneiras de você responder isso aqui, mas você pode contabilizar pelo número de nós, fazer essa conta pelo número de nós, eu vou fazer através exatamente da relação do comprimento de onda, né? Então, é um comprimento de onda que vai depender do N, né? Do número do harmônico, que é igual a 2L dividido por N. E aqui eu coloquei algumas possibilidades, né? Então, se N for 1, eu então tenho o comprimento de onda 2L. Se N for 2, comprimento de onda L. N for 3, comprimento de onda 2 terços de L. N4, L sobre 2. Tá? Então, observando a figura, simplesmente observando a figura, eu vejo então que eu tenho o L sobre 2, né? Exatamente metade do comprimento. Tá? Então, o L sobre 2, exatamente 40 centímetros, é o que a gente tem mesmo, né? Bom, vamos para outra pergunta. A outra pergunta aqui é qual é a frequência das ondas transversais e das oscilações nos elementos da corda, né? Então vamos lá, qual que é essa frequência desse quarto harmônico específico, né? Então item C, lembrando que há teoricamente infinitas possibilidades de frequências de ressonância nessa corda, e especificamente né, nessa figura a gente tem o quarto harmônico, né? Exatamente esse quarto harmônico. O que eu preciso aqui? O N eu tenho, o comprimento do fio eu tenho, mas a velocidade não. Aí a velocidade a gente tira dos dados do problema, né? Então a velocidade é a raiz da tensão pela massa específica. Massa específica é a massa da corda dividida pelo comprimento da corda. Todos esses dados estão no exercício, né? Então massa específica é 2,5 vezes 10 a menos 3, ou seja, 2,5 gramas, ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. O comprimento da corda, passei aqui também para metro, né? 0,8 metros. Então, fazendo a conta aqui, vai dar 3,125 vezes 10 a menos 3. É interessante que no meio das contas a gente coloque muitas casas decimais, né? Para não ter nenhum erro de arredondamento no final. Daí no final a gente coloca uma ou duas casas decimais. Ou nenhuma. Vamos ver qual que vai ser a resposta, né? Então, eu tenho a massa específica, tenho a tensão que foi dada, então a tensão é 325, tensão na corda, né? 325 newtons. Coloquei a massa específica e consigo calcular então a velocidade. A velocidade de propagação então dessas, se fossem ondas progressivas, a velocidade de propagação é essa, mas na verdade é aquela história. Quando você tem uma onda estacionária, é como se você tivesse uma soma de uma onda indo para a direita e uma onda indo para a esquerda.
Então, na verdade, existe uma velocidade de propagação, só que a soma das duas ondas, uma para a esquerda e para a direita, dá como resultado uma onda estacionária, e a gente enxerga uma onda estacionária, afinal de contas, o que a gente enxerga é a onda resultante. Mas a velocidade de propagação é 325,5 metros por segundo, e para calcular o quarto harmônico, a quarta frequência de ressonância, é 4 vezes, né? Então 4 vezes velocidade dividido por 2 vezes o comprimento, 2 vezes 0,8, ou seja, 806 Hz. Tá? Então, um ponto interessante que é discutido no próprio livro, né, eu coloco aqui também, então, essa é a frequência de cada ponto, né, de cada ponto desse sistema, dessa corda. Né? Então, imagine a rapidez que ela está se movimentando. Né? Então, a cada segundo, né, eu coloco, então, são 806 oscilações por segundo. Né? Então, é mais fácil, vamos dizer, tentar enxergar. A gente não consegue enxergar, então, nossos olhos, a gente não consegue enxergar esse tipo de frequência tão alta, né? Mas a cada segundo são 806 oscilações, ou seja, saindo do ponto de máximo, vai para o ponto de mínimo e volta, isso 806 vezes por segundo, então é bastante mesmo, né? E perceba que quando a gente está, então, essa corda ela está vibrando, ela gera um som, né? Porque ao vibrar, faz com que as moléculas de ar, né? Então o ar em volta da corda, também vibre. Então a gente acaba ouvindo também acaba ouvindo também um som relacionado a 806 Hz, né? E essa é mais uma informação importante, né? Então, e ali vamos ver o que mais problema pede, né? Muito bem. E o último passo é qual que é o módulo, qual que é o módulo máximo da velocidade transversal. Lembrando, velocidade transversal é a velocidade em y, né? Essa é a velocidade transversal. Qual que é o módulo máximo da velocidade em y? Exatamente no ponto 0,18, tá? No ponto 0,18. No ponto 0,18, né? Então vamos voltar aqui para o exercício. E estamos aqui. Então eu fiz o desenho outra vez aqui para a gente conseguir enxergar. Ele tem 80 centímetros, né? E o nó, né, um dos nós aqui está em 20 centímetros, então ele está bem, a 0,2 está bem nesse ponto aqui, certo? Então nesse caso não vai ser, esse ponto da corda, ele vai oscilar para cima e para baixo, ele não teria a princípio a maior velocidade, né? Não teria a maior velocidade. Mas vamos calcular para esse caso aqui. A maior velocidade seria para esse ponto exatamente nessa crista aqui. No caso seria em 10 centímetros, né? Nos pontos de 10 centímetros. Mas vamos calcular para esse caso. Então, para calcular a velocidade transversal, é a derivada parcial de y pelo tempo, onde eu considero o x fixo, né? Ou seja, eu estou considerando, depois de fazer essa derivada, eu vou considerar para um ponto específico de x. Né? Então, y de x de t igual a 2 vezes a seno de kx cosseno de ômega t, que é exatamente a minha equação da onda estacionária. Né? Então, eu vou fazer essa derivada aqui. Então, 2a, seno de kx é uma constante, né? Porque não depende do tempo, então eu coloco aqui ó, 2a seno de kx, e eu vou derivar o cosseno de ômega t. Cosseno de ômega t vai ser menos seno de ômega t, menos seno de ômega t, e fica o ômega para fora. Então o módulo dessa velocidade é tudo isso aqui, ó, 2a ômega seno de kx. Ou seja, o módulo da velocidade, né, ou seja, a velocidade máxima que ele pode ter vai ser exatamente esse valor. Tá? Agora vamos calcular explicitamente para num ponto da corda, né? Nesse ponto na corda aqui, para x igual a 0,18. Então vamos lá. Então, velocidade, aqui veja que eu mesmo confundi, ó, não é velocidade em função do tempo, né? Aqui é a velocidade transversal, até depois eu coloquei 0,18 vírgula tempo, mas não, isso aqui é independente do tempo, né? Absolutamente independente do tempo. Então, o módulo da velocidade, no caso, né? A velocidade transversal no ponto 0,18, o ponto x, vai ser 2 vezes a ômega seno de kx. Aí eu faço algumas continhas de alguns valores que eu já tenho, né? Então eu tenho a frequência, que eu calculei no item anterior. A frequência angular é 2π vezes a frequência, vai dar 5.642 radianos por segundo. Eu tenho o comprimento de onda, que o comprimento de onda exatamente, esse comprimento de onda vai ser 0,4, né? Então vai ser 2π dividido por lambda,
aqui vai ser 0,4, então vai me dar 15,7 radianos por metro aqui, ó, radianos por metro, está errado, ó, radianos por metro. E a amplitude, a gente obtém pelo gráfico, né? Então, deixa eu pegar o gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico. Então, veja que essa amplitude, vamos dizer, de pico a pico, é 8 milímetros, né? 8 milímetros. Então, a amplitude da onda estacionária é 4 milímetros, certo? Mas veja que numa situação de ressonância você tem 2 vezes o valor da amplitude, né? Então deixa eu voltar aqui. Que é aqui, né? No onda estacionária eu tenho 2 vezes o valor da amplitude. Então, efetivamente, a amplitude é 2 milímetros, né? 2 milímetros. Mas eu já estou colocando 2A de uma vez, que é exatamente o valor que eu preciso. 2A vai ser exatamente 4 milímetros. Aí eu substituo todos os valores aqui. Eu tenho o 2A, tenho a frequência angular, tenho o valor do número de onda e tenho o valor da posição, que é 0,18. Fazendo a conta, então, essa velocidade máxima que ele vai ter é 6,3 metros por segundo. Velocidade máxima por quê? Porque lembre que esse ponto ele oscila também de baixo para cima, né? De baixo para cima. No instante onde ele está com y exatamente igual a zero, a situação é que ele tem a maior velocidade. Mas na hora que ele chega no ponto de máximo, ele para e volta. Então, todos os pontos da corda fazem isso, eles vão no máximo e param. Os únicos pontos que estão sempre parados mesmo são são os nós, né? Os nós estão sempre parados mesmo. Tá? Os nós estão parados. Mas todos os outros pontos da corda, né? Todos os outros elementos de corda, eles têm a situação que eles vão para valores de máxima velocidade, mínima velocidade. Máxima velocidade, zero, mínima velocidade. Aqui, no caso, nos valores mais altos, aqui, eles teriam o valor zero, e onde estão y igual a zero, eles têm os valores máximos, né, que é exatamente o caso onde ele pede a velocidade máxima, de 6,3 metros por segundo. Exatamente em relação a isso que eu comentei, é a última pergunta aqui do exercício, né? Então, ele pergunta para qual valor da coordenada y o elemento do valor da coordenada y do elemento, né, a velocidade transversal é máxima. Tá? Então a gente tem que pensar como se fosse um sistema, imaginar que essa corda é como se fosse um sistema massa-mola. Né? Então toda vez que ele passa pela posição de equilíbrio, ele vai ter a máxima velocidade. Quando ele está no máximo deslocamento, ele para. No deslocamento máximo para baixo, deslocamento máximo para cima, ele para. Tá? Então é isso que está aqui. Então, exatamente o ponto em y, onde ele tem a máxima velocidade, é y igual a zero. Isso vale para essa situação, onde x é 0,18, e para todas as outras, certo? A menos dos nós, porque os nós estão parados mesmo, né? Não tem porquê a gente falar em velocidade, a velocidade é zero, né? Então ele está simplesmente parado. Bom, então esse é o exercício, um exercício que é bem interessante, tem muita informação importante assim para consolidar bem o conhecimento. E sabendo fazer esse exercício, vocês conseguem, entendendo, né, todos os pontos desse exercício, vocês conseguem fazer muitos exercícios que estão no Harvey, né? Bom, é isso aí.